Este é o seu resumo rápido sobre a infantilidade na vida adulta. Sabe, esse comportamento vai muito além de só curtir videogames. Na verdade, é uma teia super complexa envolvendo nosso desenvolvimento cerebral, defesas psicológicas e até a economia, impactando direto como a gente lida com as frustrações do dia a dia. Primeiro, vamos olhar para a biologia. O nosso córtex pré-frontal, a área que controla os impulsos, é a última a amadurecer. Aí, sobre muito estresse, a nossa mente usa a regressão como defesa, gerando aquela famosa birra adulta ou um isolamento passivo-agressivo quando a gente ouve um não. É literalmente como um freio de emergência que o cérebro puxa, preferindo o conforto de se sentir indefeso como uma criança, em vez de lidar com a carga emocional adulta. Segundo, se a biologia já não facilita muito, o mundo moderno piora tudo com a tal da adultescência. O mercado de trabalho precário e um custo de vida altíssimo acabam atrasando a nossa independência. Enquanto isso, a sociedade de consumo lucra promovendo recompensas imediatas para quem não tolera o tédio. Aí fica aquela pergunta, né? Será que a gente está se recusando a crescer? Ou os caminhos econômicos para a vida adulta simplesmente desapareceram de vez? Por último, como a gente foge dessa armadilha? A saída é construir a autoeficácia. Terapias comportamentais não estão aí para mudar seus hobbies, mas sim para te treinar a adiar gratificações, tolerar o desconforto e quebrar problemas gigantes em tarefas menores. Assumir responsabilidades é tipo uma musculação emocional. Dói no começo, claro, mas é o único jeito de ganhar força para encarar a realidade. Afinal, o mundo adulto, por mais difícil e entediante que seja, é o único lugar onde a verdadeira liberdade e autonomia podem existir. Geralmente a gente espera que o desenvolvimento humano seja tipo uma linha reta, né? Sim, quase previsível, eu diria. Exato. A gente nasce, cresce, aprende a amarrar o sapato, depois começa a pagar os próprios boletos e, de repente, atinge aquele status mítico de adulto. O que é bem reconfortante, se a gente pensar bem. Muito. É como pensar na vida como uma escada. Cada degrau afasta a gente um pouco mais da infância, sabe? Mas a questão é quando esse afastamento simplesmente não acontece. Pois é. E a nossa missão hoje, nesse nosso mergulho profundo, é exatamente destrinchar esse fenômeno, o complexo mundo do comportamento infantilizado em adultos. Um tema fascinante, com certeza. E para guiar a gente hoje, temos em mãos trechos de uma pesquisa excelente do Everton Andrade. Ele mapeia metodologias terapêuticas focadas exatamente nesse desafio. Sabe o que me chama a atenção logo de início ao observar as anotações do Andrade? O quê? É que o senso comum adora rotular um adulto com atitudes infantis como sendo apenas preguiçoso. Ou sem vergonha na cara. Nossa, sim, As pessoas julgam muito rápido. exatamente. Mas a pesquisa mostra que estamos lidando com algo muito mais profundo. Não é uma simples recusa consciente em crescer. Tipo uma birra de propósito? Não, longe disso. Trata-se de um entrelaçamento de padrões inconscientes que vem de muito longe. E, em muitos casos, de falhas literais na nossa capacidade de autorregulação cerebral. É um problema estrutural, então. Sim. E que exige tipo uma teia inteira de abordagens para ser desatado. Vamos desempacotar isso. Porque a primeira imagem que me vem à cabeça, lendo essas notas, é a de um computador. Como assim? Pense na mente desse adulto como um sistema operacional que parou no tempo. O hardware é de um adulto de 30, 40 anos. O corpo tá lá, a idade chegou. Certo. Mas o software emocional ainda é a versão beta da infância. Então, quando esse sistema tenta rodar os aplicativos mais pesados da vida adulta, moderna... Tipo, lidar com uma crítica no trabalho, ou sustentar um relacionamento amoroso. Exato. Ou simplesmente engole um não. O sistema não aguenta. Ele trava, dá aquela tela azul. Olha, a lógica do sistema operacional ajuda bastante a visualizar assim, mas com uma grande diferença na prática clínica. Qual? Num computador, a gente simplesmente formata a máquina, apaga tudo e instala a versão nova do zero, né? Seria o sonho. Pois é, mas na mente humana, o hardware e o software antigo resistem furiosamente a qualquer atualização. Ficam brigando com um sistema novo. Isso.
Se o sistema está superaquecendo e travando a cada frustração mínima, não dá para reescrever o código-fonte de imediato. Precisamos primeiro instalar algumas ferramentas básicas de operação para estabilizar essa máquina. Ferramentas de contenção ali na hora. Exatamente. Isso significa focar em sobrevivência diária antes de cavar o passado profundo. E aí que entra a primeira metodologia de enfrentamento mapeada pelo Andrade. A terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Ela mesma. O famoso kit de primeiros socorros práticos da psicologia. Pelo que as fontes indicam, a TCC não parece muito interessada em saber o que aconteceu lá no parquinho aos 5 anos de idade. Pelo menos não num primeiro momento, não. O foco é cirúrgico no aqui e agora, sem dúvida. O choque de realidade do presente. O objetivo emergencial é modificar os pensamentos disfuncionais que causam danos hoje. Treinar habilidades que a pessoa simplesmente não desenvolveu. Certo, e o texto destaca 3 ferramentas fundamentais para isso, né? Isso. A primeira é o treino de tolerância à frustração. O terapeuta mapeia, junto com o paciente, quais são os gatilhos exatos que disparam a birra adulta ou a esquiva. Aquela fuga clássica das responsabilidades. O que me faz pensar, qual é a birra de um adulto na prática? É uma boa pergunta. Porque raramente a gente vê um adulto deitar no chão do corredor do supermercado e chorar batendo os pés, sabe? O formato muda. Ganha uma roupagem adulta, digamos assim. Imagino que seja algo como um ataque de raiva no trânsito, ou a pessoa recebe um feedback negativo no trabalho e simplesmente desaparece. Ou dá o famoso tratamento de silêncio na equipe. Ou bate portas. Ou gasta compulsivamente no cartão de crédito logo depois de uma discussão. Nossa, o cartão de crédito como chupeta emocional. Perfeito, é bem por aí. As manifestações mudam, mas o mecanismo raiz da intolerância ao desconforto é rigorosamente o mesmo da criança. E como a TCC lida com isso? Ela introduz técnicas de pausa. Uma delas é a respiração diafragmática, combinada com o distanciamento cognitivo. Ensinar a respirar no meio do caos. Sim. O treino prático é fazer com que o indivíduo suporte fisicamente o desconforto de uma contrariedade sem precisar explodir ou fugir. Entendi. O cérebro precisa aprender que não vai morrer se ouvir um não. Exato. Ensinado pela repetição de que a frustração é desagradável, claro, mas não é uma ameaça à sobrevivência. Faz todo sentido. Voltando à metáfora da máquina, se o sistema está travando, essa respiração e essa pausa funcionam como dar um Ctrl-Alt-Del, né? É uma ótima analogia. Pausa os processos para evitar o colapso total. Mas lendo a pesquisa, eu vi que o problema nem sempre é a explosão, a raiva. De fato não é. Muitas vezes, a infantilidade se manifesta como paralisia. O adulto congela diante dos boletos ou de uma decisão difícil. Ele simplesmente senta e espera que um salvador venha resolver a vida dele. É o que chamamos de déficit crônico nas funções executivas. Para esse congelamento, a TCC utiliza o treino de resolução de problemas. Como isso funciona na prática? Neurologicamente, tarefas que para um adulto funcional são rotineiras parecem montanhas. Tipo, ligar para o banco para renegociar uma dívida. Isso parece intransponível para quem tem essas falhas de regulação. Exatamente. A técnica não é resolver a dívida pelo paciente. É pegar esse problema gigante e forçar a quebra em microtarefas gerenciáveis. Dividir para conquistar. Isso. Passo 1, encontrar o número do banco. Passo 2, anotar as dúvidas num papel. Passo 3, fazer a ligação de fato. Exercitar aquele músculo da ação. O paciente é treinado a exercitar o planejamento e a execução, combatendo diretamente essa dependência de que alguém assuma o volante da vida dele. Aqui a coisa ganha um contorno quase de treinamento de choque, eu diria, porque tem a terceira técnica da TCC mencionada nas fontes. O adiamento da gratificação. Sim, através de contratos de contingência. O paciente precisa escolher ativamente trocar o prazer impulsivo do agora por um ganho lá na frente. Que é a essência de ser adulto. Lendo os exemplos, soou quase como um planejamento financeiro, só que para as emoções, sabe? Como assim? É investir paciência hoje para colher uma estrutura de maturidade no futuro. É uma leitura perfeita. O controle de impulsos é o maior investimento que alguém pode fazer na própria estabilidade mental. Tem algum exemplo de como isso se aplica? Claro.
Um exemplo prático seria um adulto que não suporta o tédio de um trabalho burocrático e pede demissão a cada 6 meses. Fica pulando de galho em galho. Isso. O contrato de contingência estabelece metas progressivas de permanência na tarefa, recompensando o comportamento de suportar o tédio. O paciente aprende que o desconforto momentâneo não destrói ele. Exatamente. Olha, aprender a pausar, respirar, quebrar tarefas e tolerar o tédio, tudo isso parece vital para manter a pessoa funcionando e empregada. Mas a gente precisa ser honesto com a complexidade humana aqui. Sempre. E se a fundação no prédio estiver rachada? A TCC ensina a pessoa a não gritar quando está frustrada. Mas se a raiz profunda dessa birra for um trauma estrutural que ela sequer consegue nomear? Aí o cenário muda de figura. Pois é. Uma rotina de organização de tarefas segura a barra de um colapso existencial profundo? Essa é a provocação que divide águas na clínica. E a realidade dura é que, nesses casos mais severos e crônicos, não segura. Não segura, né? Não. A TCC é excepcional para o manejo comportamental, para impedir que o paciente destrua a própria vida no curto prazo. Mas quando esse padrão de infantilidade não é apenas um mau hábito aprendido, E sim um traço estrutural, né? isso, um traço estrutural de personalidade que mudou o indivíduo desde muito cedo. Nesses casos, precisamos descer ao porão. E a pesquisa do Andrade aponta exatamente para essa necessidade ao trazer a terapia do esquema. Precisamente. Então, se a TCC estava focada em instalar um antivírus e um gerenciador de tarefas para a máquina parar de travar, a terapia do esquema entra para tentar reescrever o código base, certo? É uma boa forma de enxergar. A terapia do esquema, ou TE, foi desenvolvida como uma expansão para ir onde a TCC clássica não alcançava. Para lidar com as falhas de fundação. Ela lida com os chamados esquemas desadaptativos. O texto foca em 2 que são o coração do adulto infantilizado. Quais são? O primeiro é o emaranhamento, que também é chamado de self-subdesenvolvido. Emaranhamento. Isso ocorre quando a pessoa não tem uma fronteira psicológica que a separe dos pais. Exatamente. Ela não sabe onde terminam as expectativas da família e onde começam os desejos genuínos dela. Nossa, o famoso cordão umbilical que emocionalmente virou uma corrente de aço e nunca foi cortado. Bela analogia. E o segundo esquema que frequentemente anda de mãos dadas com esse é o de autocontrole ou autodisciplina insuficientes. A alergia severa à rotina. Isso mesmo. O paciente precisa de estímulos novos o tempo todo, numa recusa categórica de aceitar que 80% da vida adulta envolve repetição, tédio e manutenção diária. Nossa, sim. Lavar louça, pagar conta, pegar trânsito. É a vida acontecendo. Mas como se conserta uma falha de base tão profunda? O material detalhou um conceito que eu achei bem ousado. A reparentalização limitada. Essa mesma. O texto também chama de limited reparenting. O terapeuta literalmente assume o papel de pai ou mãe desse paciente adulto. De certa forma, sim. Porque isso soa como uma linha muito tênue entre curar a dependência e criar uma nova dependência, não acha? Eu fiquei meio chocada com isso. E a sua preocupação faz todo sentido. A linha é finíssima, e é por isso que a palavra limitada é crucial nesse nome. Entendi. O terapeuta oferece aquilo que faltou no desenvolvimento primário: afeto genuíno, uma escuta que não julga e validação emocional. Ele se torna uma base segura. Exato. Mas a grande diferença para um pai superprotetor é que o terapeuta não resolve o problema pelo paciente. Ah, ele não liga para o banco por ele. Jamais. Se o paciente não sabe como pagar os impostos e chora no consultório esperando ser salvo, o terapeuta vai validar a frustração, mostrar empatia pela dificuldade. Mas o paciente vai ter que descobrir como pagar sozinho. Isso mesmo. Ele nutre emocionalmente, mas empurra implacavelmente para a autonomia. Isso fica muito visual quando a pesquisa fala das ferramentas práticas, como aquela técnica de diálogos em cadeiras. Ah, sim. O trabalho com o modus de esquema. Isso. O paciente no consultório tem que sentar em cadeiras diferentes para separar ativamente as vozes na cabeça dele. É uma técnica muito poderosa. Lendo sobre isso, uma cadeira é o modo criança vulnerável ou impulsiva e a outra é o modo adulto saudável. Sim. Quando eu li isso, me pareceu que a terapia obriga a pessoa a organizar uma verdadeira reunião de conselho administrativo dentro da própria mente.
É engraçado, mas o objetivo é literalmente dar voz e forma a essas facções internas que estão em guerra. Uma guerra mental. No começo da terapia, a cadeira do adulto saudável está vazia. Ou a voz dela é muito fraca. E quem tá mandando na empresa? A criança impulsiva. Ela está sentada na cadeira da presidência tomando as decisões financeiras e de relacionamento. Gerando caos absoluto. A criança impulsiva grita que quer gastar tudo e fugir das reuniões, enquanto a criança vulnerável chora de medo do mundo. Exatamente. E a ideia é fortalecer esse adulto saudável até que ele finalmente assuma a presidência da mesa. Ele vai ouvir as queixas das crianças. Vai acolher o medo, mas no fim das contas quem assina o documento e toma a decisão difícil é o adulto. Incrível! A longo prazo, o paciente internaliza essa postura, né? Internaliza a postura firme e acolhedora, que o terapeuta demonstrou através da reparentalização. Ele aprende a ser o pai de si mesmo. Entendi. A reunião de conselho tá rolando, o adulto assumiu a presidência. Mas digamos que, de repente, alguém sabota a reunião. Como assim? Alguém desliga a luz do prédio e tranca as portas por dentro. Mesmo com todo esse mapeamento, o paciente continua agarrado com unhas e dentes àquela criança interior. Ele sabota o próprio progresso. Exato. Para entender o porquê dessa recusa tão brutal, me parece que a gente precisa sair da sala de reunião e investigar os túneis subterrâneos do prédio, onde as coisas são totalmente inconscientes. E é nesse ponto de resistência maciça que as abordagens mais estruturadas costumam esbarrar, o que exige a profundidade da nossa terceira via analisada. A psicanálise e a psicoterapia psicodinâmica. Isso. Enquanto as terapias anteriores trabalham habilidades, crenças e esquemas consolidados, a psicanálise se interessa pela gênese histórica do sintoma. Ela quer investigar a raiz do problema. Ela quer descobrir qual é a função secreta que essa infantilidade está servindo. A pesquisa aponta para os mecanismos de defesa, a análise das resistências e da regressão. O intrigante é ver isso acontecendo num consultório. Como você descreveria? Um adulto que, teoricamente, está ali pagando para melhorar, decide sabotar tudo. Responde com silêncios que duram a sessão inteira. Sim, bem comum. Ou tem crises de choro que parecem atuações teatrais para evitar um tema. Ou cria uma dependência de que o analista diga até a roupa que ele deve usar. Isso acontece porque, para a psicanálise, o comportamento regressivo não é apenas não saber como ser adulto. Ele tem um ganho secundário. Qual seria o ganho de agir como criança? O paciente não quer sair daquele estado porque a regressão funciona como um anestésico. O papel do analista é pontuar esses momentos de resistência para que o paciente confronte o verdadeiro custo de se manter pequeno. Nossa, isso me deu o maior momento de choque durante a leitura. A infantilidade sob essa ótica é essencialmente um escudo, sabe? Um escudo, sim. Imagine uma pessoa num navio que está afundando no meio do oceano. Em vez de pular na água gelada e tentar nadar para um bote salva-vidas, ela se agarra ao mastro. Porque aquele navio, mesmo afundando, é o único lar que ela conhece. Exato. A ideia de nadar na água desconhecida da vida adulta é mais aterrorizante do que morrer afogado ali mesmo no navio. A metáfora do navio afundando ilustra brilhantemente dois conceitos centrais da psicanálise citados pelo Andrade: o desamparo e o luto. Luto? Como assim? Ninguém morreu. Mas um luto simbólico. Muito frequentemente, a infantilidade extrema é a máscara de um luto que nunca foi processado. Pode ser o luto por uma infância negligenciada, onde os pais não estavam presentes física ou emocionalmente. Ou uma infância roubada por abusos. Exato. A pessoa tenta inconscientemente estender a infância artificialmente na vida adulta porque sente que tem um crédito a receber. Como uma fatura emocional caríssima que os pais deixaram aberta. Perfeito. E o paciente passa a vida toda batendo na porta de parceiros amorosos, chefes e amigos com a cobrança na mão, exigindo que paguem. É exatamente essa dinâmica. E o outro vértice dessa dinâmica é o terror do desamparo. O medo de ficar sozinho. Existe uma crença inconsciente brutal de que se eu crescer, se eu for forte e independente, ninguém mais vai precisar cuidar de mim e eu ficarei totalmente só. Nossa,
O desenvolvimento da autonomia é sentido não como libertação, mas como uma ameaça de abandono afetivo. A análise oferece o espaço para que esse sujeito possa, enfim, chorar essa falta original, perdoar a dívida impossível e seguir em frente. É um trabalho de elaboração muito profundo. E imagino que leve anos de lágrimas e confrontos para esvaziar esse navio de vez. Anos, com certeza. Requer muita paciência. Mas, trazendo de volta para a realidade concreta e urgente, a análise leva tempo. Só que o mundo lá fora não espera, né? O mundo não para. E se esse pânico do abandono ou essa frustração gerarem uma explosão emocional tão severa que a pessoa está prestes a quebrar o computador da empresa amanhã de manhã? O luto é lento, mas a demissão por justa causa é a jato. Bem a jato. Como se resolve a crise aguda nesse meio tempo? É por isso que não podemos depender de uma única ferramenta terapêutica. Para apagar esse incêndio iminente, a pesquisa nos direciona para a última metodologia. Que atua como uma rede de contenção de alta segurança, certo? Isso. A terapia comportamental dialética, ou DBT. A DBT. A DBT foi projetada inicialmente para transtornos de desregulação emocional gravíssimos, como o transtorno borderline. Mas hoje sabemos que ela é o padrão ouro para estancar as birras crônicas de alta voltagem em qualquer adulto. É tipo o freio de emergência do sistema nervoso. A primeira meta da DBT num cenário de crise não é gerar grandes insights filosóficos sobre a vida. Não tem tempo para isso na crise. Zero tempo. A meta é o manejo de crises severas. O terapeuta precisa ensinar o paciente a fazer a transição da atuação física, que são os gritos, os socos na mesa, a direção perigosa, para a verbalização. Ensinar o cérebro a usar palavras no lugar do corpo para expressar o caos interno. Um dos pilares disso é a habilidade de ação oposta. Ação oposta. Pelo nome, parece exigir que a pessoa atue contra a própria vontade no meio de um surto. Como isso não se torna apenas repressão pura? Porque não é reprimir a emoção, é mudar a fisiologia ligada a ela. Como assim? Se o paciente recebe uma crítica do chefe e sente um impulso devastador de gritar insultos e sair correndo da sala, a ação oposta dita que ele deve conscientemente forçar o corpo a fazer o inverso. O inverso de correr e gritar. Ele ajusta a postura para parecer relaxado, respira fundo e responde com um tom de voz suave e colaborativo. Fake it till you make it. Quase isso. Ao mudar o comportamento motor e vocal, o cérebro recebe um feedback de que a situação não é uma ameaça de morte. E a intensidade da emoção cai por consequência. Mas vamos ser francos, no pico do estresse, o famoso sequestro da amígdala toma conta, não toma? Totalmente. O lado racional e fofinho do cérebro vai pela janela e o lado primitivo assume o controle da direção. Dizer para alguém no meio de um ataque de raiva para falar manso parece pedir para apagar um incêndio florestal com um copo d'água. É um desafio imenso. E aí que entram as tais estratégias de tolerância ao mal-estar que a pesquisa cita, certo? O conjunto de habilidades chamado TIP. Exato, o TIP. Que engloba temperatura, exercício intenso, respiração compassada e relaxamento pareado. Me explica como algo tão puramente muscular e físico ajuda a frear a loucura mental no momento de pico. Ajuda porque a mente e o corpo não estão separados, eles são o mesmo sistema. No pico da crise emocional, o sistema nervoso simpático do paciente está ativado no máximo. Coração disparado, respiração curta. Pupilas dilatadas, ele está em modo de sobrevivência biológica, pronto para lutar ou fugir. O TIP atua exatamente aí. E a parte da temperatura? A temperatura envolve pedir que o paciente mergulhe o rosto em uma bacia com água gelada por 30 segundos. Água gelada no rosto no meio de um surto de raiva. Sério. Sim, porque isso aciona um mecanismo evolutivo chamado reflexo de imersão em mamíferos. Como assim? O corpo percebe a água fria no rosto e pensa: opa, estamos mergulhando, precisamos economizar oxigênio. Nossa, o corpo acha que a gente caiu no gelo. Automaticamente, o sistema nervoso parasimpático é acionado, forçando o coração a desacelerar imediatamente. Quer o paciente queira ou não.
É um atalho biológico. Um hack biológico mesmo. E a parte do relaxamento pareado que me deixou bastante curiosa nas notas. Segue a mesma lógica de hackear o corpo. O paciente é instruído a tensionar propositalmente com muita força os maiores grupos musculares do corpo, como os braços e as pernas, enquanto inspira. Tensionar até doer. Segura essa tensão dolorosa por uns segundos e, na expiração profunda, solta os músculos todos de uma vez. Quando fazemos isso repetidas vezes, mandamos um recado claro ao cérebro límbico. Qual recado? Se os músculos acabaram de relaxar completamente é porque o predador foi embora. Ah, o perigo passou. A fisiologia da calma força a mente a se acalmarem. A DBT não cura o trauma passado, entende? Ela estanca os sangramentos. Isso. Ela estanca o sangramento para que o paciente não destrua a própria vida antes que a terapia do esquema ou a psicanálise possam fazer o trabalho lento de cura. É fascinante ver como todas essas peças se encaixam perfeitamente. Se fizermos um sobrevoo por tudo que a gente desempacotou das notas do Everton Andrade hoje, fica evidente que não existe uma terapia mágica isolada. Não de forma alguma. A DBT entra como os paramédicos apagando o incêndio biológico da crise com gelo e tensão muscular. Muito bem colocado. Cotidiano. Construindo pontes organizacionais e ensinando a suportar o tédio e quebrando tarefas. A terapia do esquema atua como mediador interno, fortalecendo aquele adulto saudável para colocar ordem na reunião de conselho. E a psicanálise? A psicanálise é a equipe de escavação, descendo até as fundações do prédio para entender os fantasmas antigos e fazer o luto pelo navio que afundou. Todas se complementam, sabe? E o detalhe mais importante dessa síntese metodológica, o verdadeiro foco inegociável que interliga todas elas, é um só. Qual? A construção da autoeficácia. Não importa qual caminho teórico o terapeuta prefira. Se no final do processo o adulto continua dependente de que o mundo, os pais ou os parceiros resolvam a vida dele, o tratamento falhou. O objetivo falhou. O objetivo de qualquer uma dessas intervenções é forçar o indivíduo a vivenciar que ele é capaz de sustentar as rédeas da própria vida. Traduzindo isso para a vida prática de quem está acompanhando a gente agora, o sucesso do tratamento envolve suor e sofrimento, não é? Não tem atalho. Muito suor. O paciente precisa viver, na própria pele, a vitória silenciosa de resolver um problema complexo sem pedir resgate a ninguém. Sentir a própria capacidade. Ele precisa experimentar a angústia de arcar com as consequências de um erro seu sem transferir a culpa. O mundo adulto, por definição, é frustrante, burocrático e exige perdas constantes. E a terapia não serve para maquiar isso, né? Serve para lembrar que esse mundo difícil e cheio de tédio é, ao mesmo tempo, o único estado de existência onde mora a verdadeira autonomia. Onde existe autonomia, existe a verdadeira liberdade. É uma constatação de peso. Trocar o conforto doentio, porém quentinho, da dependência infantil, pela liberdade assustadora, porém real, da autonomia. O navio afundou, mas a ilha da vida adulta tem terra firme. Mesmo que seja preciso construir a própria casa do zero. Exatamente. Olha, chegamos ao fim da nossa exploração por essas metodologias, mas eu quero encerrar esse nosso bate-papo com o pensamento para toda a audiência mastigar um pouco. O que você tem em mente? Vimos que, clinicamente, o único passaporte para a verdadeira liberdade adulta exige tolerar muita frustração, abraçar o tédio, suportar processos lentos e arcar com as consequências do desconforto, certo? Sem dúvida. Sendo assim, será que a nossa sociedade moderna, que é desenhada obsessivamente em torno de gratificações instantâneas, onde desde um jantar até o nosso entretenimento é resolvido com um clique imediato, A sociedade do agora. todos confortavelmente e eternamente infantilizados? Essa é uma excelente provocação. Fica essa provocação no ar para quem está escutando. Um abraço gigante, continuem sempre questionando e até o nosso próximo mergulho.